O comandante está presente. Josué 5, 13 a 15, para a leitura na versão bíblica conhecida como Nova Almeida Atualizada. O texto diz assim: Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué está no campo, aparece um soldado, como não havia uniformes naquela época, né? Então não dá para saber, é inimigo, é amigo. Josué então vai se aproximar dele e vai perguntar: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Destaque aqui, e o adorou. E ele disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Imagina a preocupação de Josué, pouco antes desse encontro com Deus, né? Como é que estava o coração dele. Ele havia recebido o comando do povo das mãos do grande líder Moisés, que agora já estava morto. Depois de 40 anos vagando no deserto, finalmente chegou a hora de invadir Canaã. Certamente o coração do comandante Josué estava muito apreensivo. A responsabilidade e os desafios eram enormes. Não era só entrar na terra prometida e tomar posse. Povos poderosos moravam lá. A primeira cidade a ser enfrentada, por exemplo, era uma verdadeira fortaleza, Jericó. Basta dizer que existiam casas construídas sobre seus altos e largos muros, como a casa de Raabe. Sim, não eram muros como os normais de hoje no Brasil, né? Que apenas separam as residências e protegem um pouco contra o vandalismo. Estudos mostram que se tratava de muros de até 11 metros de altura, cerca de 6 metros de largura. E para aumentar a segurança em geral, as cidades ainda eram cercadas por 2 muros, separados por um espaço de alguns metros entre eles. Se o inimigo furasse o primeiro muro, passasse o primeiro muro, teria um espaço onde eles ficavam presos entre 2 muros, né? Entre o muro e o antemuro. Então era algo muito difícil realmente. Josué tinha muitos motivos então para se preocupar em como conquistar uma cidade como aquela. Jericó é a primeira. Mas que alívio ele deve ter sentido ao perceber que o comandante era outro. Ele não era o comandante. Ele era apenas, vamos dizer assim, um cumpridor de ordens, pois Deus mesmo estava presente para comandar seu povo. Diante da novidade, Josué não teve dúvidas. Logo passou o comando e se colocou à disposição perguntando ao verdadeiro comandante: que diz meu senhor ao seu servo? Josué 5,14, ali na última parte. Foi o melhor que ele poderia ter feito. O sucesso total contra Jericó, narrado mais adiante, no livro de Juízes, sob as orientações de Deus, bem mostram isso. Josué tomou a decisão corretíssima, passou o comando para as mãos de Deus e se colocou humildemente como um comandado. Algumas versões bíblicas, assim como a que estamos utilizando aqui, a Nova Almeida Atualizada, dão ao personagem que aparece a Josué o título de príncipe do exército do Senhor. Nesse contexto aqui, o significado melhor do termo hebraico sar, que poderia ser príncipe também, né? Neste contexto aqui seria melhor comandante ou capitão, e não príncipe. Como ele foi adorado por Josué, logo percebemos que era o próprio Deus se apresentando como o comandante do seu exército. Assim como ocorreu no encontro de Moisés com Deus, também o local do encontro de Josué com ele foi considerado santo. Está aí no texto. A manifestação da presença de Deus tornou o lugar santo, porque é Deus quem está presente. Na continuidade, no próximo capítulo do livro de Josué, o comando está claramente no poder de Deus,
que instruiu Josué a como dar continuidade à invasão de Canaã. Aqui no capítulo 6, 1 a 5 de Josué. Sim, meus amigos, foi o próprio Deus que esteve com Josué, pois Deus é o comandante do seu exército. Nós, como cristãos, temos algumas coisas a ver com isso. Tá? Nós, como cristãos, também fazemos parte do exército de Deus. Então, seja qual for a nossa posição nesse exército, devemos lembrar sempre que o comandante geral está presente. Assim, diante das lutas, desafios, dificuldades que enfrentamos como cristãos, cabe a nós, como bons soldados de Jesus, perguntarmos ao comandante quais são os caminhos a seguir. Nós não estamos sós em nossas lutas. O comandante está presente.